Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Maternando no Divã, podcast onde os desafios, a beleza e o cotidiano da maternidade se entrelaçam com as questões emocionais e a saúde mental. Eu sou Ana Veiga, apresentadora desse podcast, sou psicanalista e terapeuta materna. E no episódio de hoje nós vamos conhecer os direitos trabalhistas das gestantes e da mãe, que é um assunto que pode trazer muitas dúvidas e até angústias. Nós sabemos que a gestação é um período cheio de preocupações e esse assunto pode trazer muitas dúvidas e angústias. Afinal, a gestação já é cheia de preocupações e algumas delas podem estar associadas a questões profissionais, como: será que vou conseguir conciliar a carreira e maternidade? Como fica agora a minha vida profissional? Será que eu vou conseguir manter o meu emprego? Então é para isso que nós estamos aqui hoje, para trazer informações sobre esse assunto. E para esse bate-papo eu convidei a querida doutora Cristiane Morgado, que é uma advogada com mais de 30 anos aí de experiência, mas eu vou permitir que ela se apresente. Então, Cris, em primeiro lugar, eu posso te chamar de Cris? Claro, fica à vontade. Então tá bom. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer por ter aceito o nosso convite. Eu sei que você tem uma agenda aí bem cheia de projetos, mas conseguiu separar um tempinho da sua agenda aqui pra gente. Então, muito obrigada, em primeiro lugar, por estar aqui conosco. Então, por favor, se apresente pra nós, por gentileza. Claro. Bom, Ana, em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade. Na verdade, você tá me dando uma oportunidade de levar conhecimento pras mães, pras gestantes, pra quem já teve seu filho. Então, eu que te agradeço. Muito obrigada. Meu nome é Cristiane Morgado, como você disse, né? Eu tenho 32 anos de experiência no direito do trabalho. Me formei novinha, com 21 anos. Faço doutorado na Universidade Federal de Buenos Aires, em direito laboral. Lá em Buenos Aires é chamado de laboral, que separa tanto o direito do INSS quanto o direito do trabalho. E é isso, estou atuante na Morgado Advogados, que é meu escritório. Esse escritório já existe há 49 anos, um escritório familiar. Então, muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. É importante que saber dos seus direitos no seu ambiente de trabalho te deixa mais segura e menos ansiosa, o que te permite focar a sua energia nas inúmeras demandas da gestação e da maternidade. Então, Cris, vamos iniciar esse bate-papo. A mulher descobriu que está grávida. Ela tá ali, estou grávida. A mulher trabalhadora descobriu. Quais são os direitos básicos? O que ela precisa saber para entender se ela está sendo respeitada, se ela está com os direitos dela garantidos no ambiente de trabalho dela? Quais são os básicos que ela precisa saber? Conta pra gente, por favor. A partir do momento que a mulher sabe estar grávida, ela tem que informar isso na empresa. Informando isso na empresa, ela passa a ter estabilidade no emprego, chamada estabilidade provisória. E essa estabilidade, ela é desde a informação à empresa de que ela está grávida até 5 meses após a criança ter nascido, o filho ter nascido. Então, esse seria o básico, né? É importante ressaltar, Ana, que as funcionárias que são demitidas nesse período, elas têm essa estabilidade e elas podem pleitear o retorno ao emprego, porque tem gente que informa na empresa, né, que está grávida e é sumariamente demitida. Então, isso tem que ser abolido, tem que ser informado ao patrão que você está grávida e pleitear seu direito na justiça para que você tenha a reintegração ao trabalho. O segundo direito básico são 120 dias de licença maternidade. São 120 dias que a mãe fica em casa, né, cuidando de si e da sua gestação, sem prejuízos dos salários que ela possui. E outro direito também básico e que eu acho bem importante salientar, que são as consultas médicas e exames, né? A legislação, ela fala mínimo de 6 consultas médicas e exames. Eu particularmente acho muito pouco, né? Eu imagino você tem experiência na maternidade, que você deva ter um acompanhamento aí mensal, né? Então, quer dizer, se a gente parar para pensar, 9 saídas no mínimo, fora os exames, né? É claro que tem empresas que são muito mais solidárias essas questões, então elas acabam, né, autorizando saídas extras, ou uma por mês, ou uma mais um exame. Então tudo é uma questão de conversar, mas a lei autoriza 6 vezes apenas. É importante ressaltar, gente, que a estabilidade, ela não é um favor que o seu empregador está fazendo, é um direito, então não tenha medo de lutar por eles, né? É importante que ela saiba, muitas vezes ela acreditar, e a empresa é legal, está fazendo isso por mim. Não, é um direito, né, que a gestante adquiriu. E aí, Cris, nós vamos falar sobre algo que não deveria acontecer em nenhuma situação, principalmente na gestação, que é onde a mulher está mais vulnerável, que ela precisa, na verdade, de apoio e acolhimento. Só que nós sabemos que, infelizmente, acontece, né? Que são casos de desrespeito, descaso e até assédio no local de trabalho, né? Existe alguma lei que fala sobre isso, né? E se sim, eu gostaria que você nos falasse como
como que a mulher pode identificar, né? Eu só queria abrir um parênteses aqui, já que esse podcast aborda as duas questões, né? A questão emocional, o quanto isso pode ser prejudicial para a mulher, né? Eu vou abrir aqui, eu fico até um pouco constrangida, mas eu acho que é importante que se saiba de uma paciente que eu recebi e ela estava grávida já no finalzinho da gestação, ela trabalhava em loja e o gerente pediu para que ela pegasse uma caixa bem pesada e ela estava ali com o barrigão e ela disse que não conseguiria pegar aquela caixa. E aí ele disse: na hora do bem bom, você aguentou o trampo. Na frente de outras pessoas, ela chegou na sessão extremamente fragilizada, extremamente traumatizada. Nós fomos trabalhando isso. E aí eu me deparei com algo que... Nossa, como isso é sério, né? Então impacta diretamente na saúde mental dessa mãe, sendo um fator de risco para depressão na gestação, depressão pós-parto, o estresse que também pode trazer um parto prematuro. Então, assim, afeta a saúde da mãe, do bebê, traz muitos prejuízos. Então, Cris, fala um pouquinho pra gente sobre isso, se existe uma lei e como que essa mulher pode identificar se aquela piadinha, se aquilo que ela tá sofrendo, onde se enquadra isso daí? Na verdade, essas são situações de assédio moral no trabalho, né? E o assédio, ele se caracteriza por várias questões. Uma delas é a humilhação, a exposição de questões pessoais, o exagero nos pedidos do trabalho, como, por exemplo, uma grávida carregar caixas. Nós tínhamos uma cliente muito parecida com a sua situação, que ela era vendedora. O dono da empresa, ao saber que ela estava grávida, agora você vai trabalhar no estoque para carregar caixas. Ele inverteu a ordem das coisas, né? Nessa situação, o que a pessoa pode fazer? É ingressar com uma ação para buscar um advogado, ingressar com uma ação trabalhista. Em alguns casos, o advogado vai analisar se pode ser pedido a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é isso? É como se fosse uma justa causa da empresa, né? Tá colocando a grávida em risco, colocando o bebê em risco, né? Então, ela pode pedir o afastamento da empresa e a empresa pagando para ela todos os direitos, inclusive o período de estabilidade, né? É claro que hoje as empresas estão um pouquinho mais atentas, mas como você mesmo deu exemplo, né? Ainda acontece. Então, excessos de trabalho, além daquilo que fazia antes, humilhação, situações vexatórias, todas essas são amparadas por lei, mas tem que ingressar com uma ação trabalhista, né? Ou buscar um advogado para ele ver outras alternativas para a pessoa se socorrer desses direitos. Ótimo, então essa já seria a minha próxima pergunta, realmente, se ela identificou, né? Estou, né, sofrendo algum tipo de discriminação, de constrangimento, de assédio mesmo, então primeiro passo que ela identificou isso, procure um advogado, passe, né, o que está acontecendo para que ele entenda e ajude ela na execução de uma ação trabalhista. Então, o primeiro passo é buscar um advogado, né? Busquem a doutora Cris. Agradeço. Para que vocês, né, consigam orientar da melhor forma possível, Sim, né? E é importante você saber também que nessas situações, às vezes, é muito difícil provar. Porque isso é feito ali só entre o empregador e a pessoa que está grávida, né? Então, é importante você ter anotações, que dia aconteceu, o que foi falado. Porque essas questões anotadas, muito bem pontuadas, isso serve também de prova na justiça, né? Para compor um raciocínio do juiz. Então, a hora que aconteceu, o que for falado. A melhor saída é a busca, sim, da justiça do trabalho, através de um advogado. Ótimo. Então, se você está passando por uma situação como essa, você não está sozinha, né? Busque novamente, eu reforço, busque os seus direitos, porque quando você luta pelos seus direitos e você impõe limites, você também está cuidando da sua saúde e do seu bebê. E aí, Cris, nós vamos para uma parte difícil aí para as mães. Acabou a licença maternidade, ou o momento difícil, que aí já envolve um monte de coisa. Às vezes a mãe, né, tá naquela adaptação com quem que o bebê vai ficar, se vai ficar na creche, com o cuidador, enfim. E aí ela tem que retornar, então, ao trabalho. Essa mãe, ela tem também algum direito adquirido? Existe algo que fala em relação a essa mãe? Agora ela tá nessa posição, ela saiu da gestante, agora ela é uma mãe que tá voltando ali da licença maternidade, né? O que a lei fala sobre essa mulher? A mais evidente é a estabilidade do emprego, né? Ela volta e tem 5 meses de estabilidade, ela não pode ser demitida. Se ela for demitida nesse período, como eu falei, ela tem direito a receber todos os salários e todos os direitos, ou os 13º, férias, que ela teria se estivesse trabalhando, né? Claro que isso a pessoa tem que se socorrer também da justiça, né? Um outro direito que eu acho importante falar, aí já pensando na mãe, né, que
voltou ao trabalho e que está lá, é o período de amamentação. Existe na legislação a autorização de que 2 vezes por dia, 2 intervalos de 30 minutos, a mãe pode amamentar o filho até 6 meses de idade. Após 6 meses, esse direito já não existe, né? Tem empresas, dando agora uma dica para as pessoas, que em vez de usufruir 30 minutos de manhã, 30 minutos à tarde, você faz um acordo com o seu patrão e você entra 1 hora mais tarde ou sai 1 hora mais cedo do seu emprego, né? Porque muitas podem trabalhar longe, né, de repente, da Sim. empresa e não vai conseguir se deslocar em apenas 30 minutos. Então, pode ser conversado com a empresa, fazer esse remanejamento, no caso. Pode ser conversado e é importante que se converse, até porque muito dificilmente vai ter alguém à disposição da mãe para levar essa criança ao emprego. Quer dizer, fica totalmente na contramão da realidade daquela trabalhadora, Sim. né? Como você falou, mora longe, ou porque não tem um apoio da família, né? Então, esse acordo com a empresa, né? Olha, eu entro 1 hora mais tarde ou saio 1 hora mais cedo, que aí tá suprido esses 2 períodos de 30 minutos aí, né? Que a legislação autoriza que a mãe tenha, né? Que ela usufrua para amamentação. E a gente sabe que a amamentação às vezes até demora muito mais do que 30 minutos na prática, né? Mas pelo menos a lei socorre de alguma forma essa mãe, tá amparando aí de alguma forma, isso já é muito bom. Cris, outra situação que aparece bastante em consultório são as mães atípicas, né? Que precisam de um suporte emocional. Muitas vezes é uma mãe que foi abandonada pelo companheiro, é uma mãe que não tem muita rede de apoio, então ela tá ali na terapia buscando um apoio emocional. E aí eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco para essas mães. Existe alguma lei específica, né? Para mães que tenham filho com alguma síndrome, alguma necessidade especial? O que a lei fala para essas mães? Olha, existem alguns direitos, sim, né? O primeiro deles, mais evidente que eu posso destacar aqui, essa licença maternidade, que para uma gestante de 120 dias, para a mãe do atípico, ela tem 60 dias a mais. Então, ela passa a ser uma licença de 180 dias. Esse já é o diferencial de cara, que existem leis, né? Mas são leis que você equipara as outras, não tem uma lei específica, mas são equiparadas às outras leis que fazem com que a mãe tenha esse direito. Outra coisa que tem acontecido muito, isso já acontece muito no funcionalismo público, é que as mães têm direito à redução de jornada, né? Porque tem um filho atípico, então ela tem uma redução de jornada. Mas essa redução de jornada, ela não é óbvia, né? Ela tem que ser pleiteada também através da justiça, né? Porque, como eu falei, isso aqui, essa lei, né, de redução de jornada, ela abraça as mães que são funcionárias públicas, mas as mães que estão aí, né, nas empresas privadas, elas têm que se socorrer da lei e da justiça para ter esse direito. E aí, claro, o juiz vai analisar para ver se cabe no caso dela. Então, assim, eu destacaria essas duas para não ampliar muito. Sim, ótimo. Mas é importante que elas saibam que existe, né, um diferencial, porque a gente sabe que é necessário, né? O que pudermos fazer para aliviar um pouco a carga dessa mãe, que a gente sabe que já é, né, pesada. Muitas vezes está nessa condição de estar sozinha. Então, o que pudermos trazer de informação para que possa ajudá-la é importante, né? Sim, super. Essas informações que você está me pedindo aqui, elas são de suma importância. Nem todo mundo, como você disse, sabe seus direitos, né? Então, assim, por mais que para nós, advogados, sejam coisas básicas a se falar, para o cidadão comum que está preocupado com o seu tipo de trabalho, com outras áreas que ele atua, né? Ele não está antenado nisso, então, de suma importância. Ótimo. Cris, uma curiosidade até aqui, eu já trabalhei muitos anos no RH e eu ia como preposta nas audiências trabalhistas, né? Para quem não sabe, o preposto ele vai representar ali a empresa, né? E eu já vi, das poucas audiências que eu participei, muita coisa. A gente vê de tudo. Eu imagino você com tantos anos no direito e tantas audiências, o que você já não deve ter visto nessa vida, né? E aí tem os assuntos polêmicos, né? Não vai dar pra gente trazer todos, lógico, porque a gente sabe que tem muita coisa acontecendo, mas vamos conversar sobre alguns deles, né? Claro. A grávida, a partir do momento que ela engravidou na empresa, o empregador, ele é obrigado a mudá-la de função ou de setor? Simplesmente eu não quero mais trabalhar nesse setor. Ela pode pedir isso pro empregador? Existe um critério? Como que funciona? Existem critérios, sim, Ana. Na verdade, assim, para aquela trabalhadora, eu vou dar um exemplo, tá? Um auxiliar de limpeza, por exemplo, que trabalha numa empresa de grande circulação, tem muita entrada e saída, ela limpa só o banheiro e tem muita entrada e saída de pessoas, isso é grande circulação. Então, ela tem que ser automaticamente afastada porque ela está sujeita à insalubridade, que são os agentes biológicos, né? Então, ela tem que ser afastada para que não tenha um prejuízo respiratório, algum problema com a criança, né? Então, essa seria aí um exemplo, né, de afastamento
afastamento. Agora, a mãe que quer, ao contrário da situação, ela tem que pedir um atestado médico, um laudo médico discriminado que pontue por que ela não pode exercer essa função. Como eu dei o exemplo no começo da nossa conversa, uma estoquista que carrega pesos, caixas numa loja de roupa e tá grávida, e abaixa, e levanta, não é? Então, se o médico perceber que existe uma situação aí delicada, ela tem sim que ser afastada e realocada a uma outra função, né? Ótimo. Nesse caso, a gente tá falando mais com as mães, mas é importante também que o empregador que nos ouve, não é só porque está grávida que pode tudo, né, gente? Existem critérios, existe toda uma ética a ser respeitada, então é importante que não é simplesmente eu quero, mas por quê? É necessária solicitação médica, então é importante que a gente fale também sobre isso, né? Porque às vezes tem o lado oposto, né? A mulher que está grávida, ela acha que tudo pode acontecer, e também não é bem assim, né? A gente precisa ter o bom senso, entender que é preciso respeitar legislações e tudo mais. Outra coisa polêmica, Cris, a mulher passou por todo o processo seletivo, a empresa abriu ali uma vaga, a mulher fez a entrevista, passou no processo, deu match lá com a empresa, vai começar a trabalhar. Só que o empregador quer saber se essa mulher tá grávida. Se ela estiver grávida, ele não quer contratar ela. Ele pode pedir um teste de gravidez para essa mulher? Hoje não pode pedir mais teste nenhum. Na verdade, isso é um ato discriminatório, né? Não se pede para o homem. Então, por que vai pedir para a mulher? Por que a gravidez tem que ser um problema, né? É um direito. Ela ficou grávida, ela tem alguns direitos, né? Então, não pode ser pedido nenhum tipo de exame de gravidez ou nada que seja ligado a saber se ela está grávida ou não, ou alguma doença. Também não é possível isso, né? Isso é um ato discriminatório que gera ação indenizatória, inclusive na Justiça do Trabalho. Então, um ponto a ficar atento, tanto o empregador... Foi bom você falar do empregador também, porque assim, essas informações, elas são importantes também para o empregador, que é correto. O cara que tem uma empresa que quer que ela prospere, ande na linha, ele tem que ficar atento aos direitos também, né? E claro, e as responsabilidades também, né? Então, foi muito importante você falar isso também. Essas leis são para os dois, né? Para a grávida e para o empregador. Isso, sempre funcionário e empregador. É sempre essa via de mão dupla. Existem os deveres e os direitos, né? Ninguém tá só vale dos seus direitos ou só dos seus deveres. Tem que ser respeitado os dois, né? Exatamente. A lei é para os dois, ainda que muitas pessoas achem, né, que tá mais favorável ao empregado, mas na verdade, muitas das vezes é para proteger o empregador também, né? Ou, por exemplo, numa situação de humilhação de uma empregada, o empregador pode responder uma ação indenizatória altíssima. Então, seguir as leis é mais correto, né? Além de ético, moral e não traz prejuízo financeiro também. E aí eu ia trazer uma outra pergunta sobre a gravidez de risco, né? Sim. Que também é um caso onde as mulheres aparecem no consultório muito fragilizadas, porque já tem todas as questões, a carga emocional da gestação, né? Então, os hormônios estão ali flutuando, tem muita ansiedade, tem muitas inseguranças. E se ela se encontra numa gravidez com risco maior do que o risco habitual, então ela chega muitas vezes bem fragilizada. E existe também algo específico, você falou no caso de atestado médico, né? Então, qualquer condição, só pra ver se eu entendi direitinho, pra deixar bem claro pra gente, qualquer condição específica naquele caso, ela precisa ter isso laudado por um médico, né? Ela precisa ter um atestado que o médico fale quais são as condições específicas dela pra que ela possa apresentar isso na empresa, no caso de uma mulher com gestação de risco. Isso mesmo, o laudo tem que ser bem específico, demonstrando o que ela tem e o que pode causar, até para que ela possa se socorrer dos direitos dela. Por exemplo, uma gravidez de alto risco, o empregador não vai simplesmente mudar ela de função, talvez ela tenha que ficar afastada mesmo do trabalho recebendo INSS, né, para as questões mais graves, né? Para as questões menos graves, o laudo também é importante, porque lá vai estar descrito se ela deve mudar de função ou simplesmente se ela deve ficar afastada pelo INSS. Então, o laudo ele é super importante, não há afastamento sem esse laudo, não adianta a grávida chegar no emprego e dizer, eu tô com uma gravidez de risco, que ela não vai conseguir ser afastada. E até para ela ter os direitos e se calçar desses direitos, é importante que ela tenha um laudo que demonstre o direito que ela tem de afastamento ou de mudança da função ou de setor. Cris, nosso bate-papo tá muito gostoso, mas já estamos nos direcionando, passa bem rápido, né? Sim. O nosso tempo tá tão gostoso, mas já estamos indo aí pro final do nosso bate-papo. Então, hoje nós aprendemos que garantir os seus direitos também é uma forma de você cuidar da sua saúde mental. Então, hoje nós aprendemos que conhecer os seus direitos é um grande passo para que você seja respeitada no seu ambiente de trabalho e dessa forma também está cuidando da sua saúde mental e também
também cuidando da saúde aí do seu bebê que está chegando. Então, Cris, eu gostaria mais uma vez de agradecer pela sua presença, mas antes eu gostaria que você falasse como que a gente pode te encontrar nas redes sociais, essa mãe que nos ouviu e ela percebeu que algo não tá certo, né? Que algo do que você falou não tá sendo cumprido com ela. Sim. Como que ela pode te procurar? Fala um pouquinho pra gente das suas redes sociais e como que essa mulher, essa mãe pode te encontrar. Ah, claro. Bom, minha rede social, todas elas têm o mesmo... como arroba, né? Arroba Cristiane Morgado Advogada. Você me encontra em todo TikTok, Instagram, todas as redes você me encontra dessa forma. E também eu tenho um telefone profissional, WhatsApp, número 11 97 666 1019. E qualquer dúvida que restou aqui da nossa conversa, eu estou à disposição para responder para elas sem problema nenhum. Eu sou bastante acessível. E mais uma vez, muito obrigada, Ana, pelo convite. Estou muito agradecida, como eu disse, para falar de um assunto que eu gosto tanto e com tanta relevância que ele tem, né? Então, muito obrigada pelo seu convite. Então, muito obrigada a você. Então, se você gostou desse episódio de hoje, curte, comenta. Eu vou adorar ler o comentário de todos vocês. Compartilha com alguma amiga que queira saber. Siga-nos nas redes sociais e até o próximo episódio. Muito obrigada.